E aí, pessoal, como vocês estão? Eu tô com saudade de vê-los pessoalmente, hein? Bom, hoje a gente vai estudar classificação dos atos administrativos. Na verdade, eu vou passar uma primeira classificação para vocês, que na próxima aula vai ter uma outra classificação também. E com isso a gente vai buscar abarcar aí todas as espécies de atos administrativos. Claro que essa classificação depende de cada doutrinador, então eu vou passar aquelas para vocês que eu acho mais bacanas para a gente identificar a categoria de um ato administrativo, não é? Começando hoje com os atos administrativos individuais e gerais. Vamos lá. Bem, começando então com os atos administrativos individuais ou especiais, né? Esses são aqueles que têm destinatário certo, quer dizer, você tem a identificação exata do seu destinatário, seja uma pessoa, 5, 10, quer dizer, não importa bem a quantidade, mas sim que você identifica exatamente a quem se destina aquele ato, né? Esse ato administrativo, ele normalmente faz surgir, como regra, portanto, um direito subjetivo ao seu destinatário, ou seja, algo como um direito adquirido aí. E, portanto, automaticamente exercível por essas pessoas, né? Essas pessoas que são destinatárias desse ato têm que ser comunicadas. Então, se a autoridade administrativa julgar que tem que ter efeitos externos à administração pública, ela tem que publicar no Diário Oficial. Se não, se for só efeitos internos, basta comunicar diretamente o destinatário. Essa é a perspectiva. Então, como exemplos de atos administrativos individuais ou especiais, a gente pode ter, por exemplo, as licenças, autorizações, nomeação, exoneração de servidor, se são exemplos dessa espécie de ato administrativo. Já os atos administrativos gerais ou regulamentares são aqueles que não têm destinatários específicos, então é toda uma coletividade indeterminada de pessoas e, portanto, eles são publicados em Diário Oficial. Né? Um exemplo claro de ato administrativo geral assim são os decretos expedidos pelo chefe do Executivo. Né? Eles prevalecem sobre os atos individuais quando tratarem do mesmo assunto. Então, vocês imaginem que tem lá um ato individual, um alvará de licença de funcionamento. Aí veio um decreto do governador, como no caso do Covid-19 agora, decretando a quarentena. Bem, esse ato geral, que é o decreto regulamentar, ele se sobrepõe ao individual, que é a licença de funcionamento. Então, aquele comerciante, aquele empresário, tem que obedecer sim esse decreto regulamentar que impôs a quarentena em razão da superioridade hierárquica desse ato regulamentar sobre o ato individual. Claro que isso num contexto em que a gente observe que todos os requisitos do ato administrativo foram observados, né? Todos aqueles requisitos que nós já estudamos. Porque, evidentemente, se esse ato geral tem um efeito concreto no administrado, ele pode se insurgir judicialmente contra ele e se houver algum vício, ainda que de forma individualizada, aí claro que o judiciário pode corrigir, portanto, afastar a incidência de efeitos desse ato geral sobre o administrado. Mas importante perceber que o ato geral realmente não há identificação do seu destinatário propriamente, né? É realmente uma coletividade que é almejada por esse ato administrativo. Como próximo item dessa classificação, nós teríamos os atos internos e os atos externos. Pelo próprio nome fica fácil de ver quando é um e quando é outro, né? Mas vamos lá à explicação. Bom, os atos internos visam produzir efeitos internamente da administração pública, ou seja, exteriorizam um comando aos órgãos públicos e aos agentes públicos. Portanto, normalmente não precisam ser publicados porque não têm efeitos externos aos administrados. É, na verdade, um ato administrativo destinado internamente para os órgãos e servidores públicos. Logo, basta comunicar aos destinatários diretamente para que eles saibam exatamente o que tem que observar. Então a gente está falando de rotinas de serviço,
alguns procedimentos internos da administração pública que, por exemplo, podem ser tratados por simples portarias, ou ordens de serviço, ou instruções normativas internas. São, portanto, atos cujos efeitos, em regra e em tese, assim se espera, sejam meramente internos à administração pública. Já os atos administrativos externos, como o próprio nome diz, eu já falei, são aqueles que realmente visam que seus efeitos atinjam também os administrados, quer dizer, não só regrar algo internamente na administração pública, mas também impor uma regra ao administrado que não faz parte da administração pública. Logo, por isso, externo. E se é externo, você tem que publicar em diário oficial ou no órgão de publicação dos atos oficiais da administração pública. E por quê? Porque só com a publicação você vai dar conhecimento ao destinatário do conteúdo daquele ato administrativo. Então, ao contrário do ato interno, cujos efeitos são internos meramente, no ato externo o que se busca é que os efeitos sejam dirigidos àqueles que não fazem parte da administração pública. Então, todo ato administrativo que for destinado, por exemplo, aos administrados, é um ato administrativo externo. No próximo item da nossa classificação, nós temos os atos de gestão, os atos de império e os atos de expediente. Vamos a eles. Os atos de império são todos aqueles atos administrativos onde a administração pública impõe a sua vontade. Quer dizer, a gente está falando daquela autoexecutoriedade, coercibilidade do ato administrativo. Então, a administração pública age com supremacia sobre o destinatário daquele ato. Quer dizer, há sim aquela vontade imperiosa exteriorizada pela administração pública que, portanto, tem que ser obedecida pelo seu destinatário. Como tal, claro, o destinatário tem que ser comunicado do ato. Basta a gente ver se é interno, se é externo, etc. Mas há sim a exteriorização da vontade propriamente da administração, com superioridade sobre o destinatário, e, portanto, esse ato tem que ser observado, sob pena de responsabilidade. Nos atos de gestão da administração pública, a gente não está falando mais em superioridade da administração sobre o destinatário. Então, a gente está falando de atos administrativos que, ao fim e ao cabo, visam, por exemplo, gerir os bens públicos, a coisa pública, não é? Mas sem impor de maneira propriamente dita a sua vontade. Então, são atos comuns de gestão, né? Então, por exemplo, comandar que determinado bem público vai ser utilizado de determinada forma, coisas assim. Então, há um poder de império exteriorizado, né? Então, por exemplo, olha, use o veículo da administração pública em caso de emergência. É um exemplo de ato de gestão, né? E aí elencar, claro, os casos de emergência. Diferentemente do ato de império, como a gente falou anteriormente, onde há a imposição da vontade da administração pública com superioridade, né? A supremacia do interesse público sobre o particular, como a gente falava, que é um dos exemplos claros, é a desapropriação, por exemplo, de bens, né, particulares. Então, natural que haja essa diferença entre o ato de império, onde há a imposição da vontade da administração pública, do ato administrativo de mera gestão, o ato de gestão, onde ela visa só organizar os bens públicos e, na verdade, o emprego dos mesmos. Então chegamos aí aos atos de expediente. Os atos de expediente são aqueles atos mais simplórios da administração pública, sem caráter decisório e que visam meramente dar andamento a um procedimento interno da administração pública. Então é mais ou menos o departamento jurídico para manifestação. Quer dizer, são atos realmente simples que não têm nenhum cunho decisório e que visam preparar aquele procedimento existente, por exemplo, para que haja a decisão final de mérito sobre ele, né? E aí sim a exteriorização da vontade da administração propriamente dita. Portanto, o ato de expediente, mero ato administrativo de encaminhamento de algum documento, de algum procedimento para a autoridade competente. Como último item dessa classificação, nós vamos ter os atos vinculados e os atos discricionários.
Sim, eu sei que eu já falei bastante sobre atos vinculados e discricionários, vide as aulas anteriores, né? Mas a gente tem que falar de novo, ainda que de forma resumida aqui, porque realmente nessa classificação trazida pelo professor Hélio Lopes Meireles, é importante tratarmos novamente de atos discricionários e vinculados, porque para essa classificação há essa divisão, e como claramente há na prática do direito administrativo. Então, vamos lá relembrar atos administrativos vinculados e discricionários. O ato administrativo vinculado é aquele que é vinculado à lei. Então, seus caracteres conformadores estão previstos na lei. A gente fala, portanto, de competência, finalidade, forma, mas também o motivo e o objeto. Então, a autoridade administrativa deve, para praticar aquele ato ser válido, verificar, portanto, se esses requisitos formais contidos na lei estão presentes. Estando presentes, pratica o ato é válido. Ah, mas e se não estiverem presentes? Bom, o ato aí é viciado, e se for viciado tem que ser anulado, seja pela própria autoridade administrativa, no uso do princípio da autotutela, não é? Ou ainda pelo Poder Judiciário. Então, o ato vinculado é aquele vinculado à norma, à lei. A gente sabe que essa vinculabilidade à norma, né, ou vinculabilidade total à norma, ela não é assim normal, não é comum. Então, o ato totalmente vinculado à lei, no fundo, é uma exceção à regra. Mas a gente chama de ato vinculado aquele ato cujos maiores caracteres para a sua prática estão previstos na lei, ok? Quanto ao ato discricionário, vocês sabem, há uma certa dose de subjetividade aí da autoridade administrativa que vai analisar a conveniência e oportunidade na prática do ato. Quer dizer, fora aqueles caracteres que normalmente são ou sempre são vinculados, como a competência, finalidade, forma, claro, a gente está lidando aí com motivo e objeto que se conformam no que a gente chama de mérito do ato administrativo. E, portanto, a autoridade administrativa, usando da sua análise de conveniência e oportunidade, essa conjugação do mérito do ato administrativo, vai decidir se pratica ou não aquele ato. Então, há sim discricionariedade, como a gente chama. Por quê? Porque a autoridade, diante do caso concreto, é que vai decidir se e como, e vai fundamentar isso, vai praticar esse ato administrativo. A gente não está falando, claro, de ato administrativo arbitrário, porque aquilo que é arbitrário naturalmente é viciado, e se é viciado, portanto, tem que ser anulado. A gente está falando aqui de atos onde realmente a lei prevê que a autoridade administrativa empregue o seu juízo discricionário. Perfeito? Meus caros, essa foi a aula de hoje, espero que tenham gostado e nos vemos na próxima. Um abraço.